Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra aqui no livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus queridos amados irmãos, nós sabemos que não é fácil, falando como um homem, a gente ser perseguido. Eu fui batizado nas águas, acho que eu tinha 15 anos, na primeira igreja batista de Ilhéus, então tem um tempinho de tempo no Evangelho. E em Porto Seguro, não achando a igreja batista, eu fiquei um tempo sem congregar. Quando voltei a congregar foi na Assembleia de Deus. Eu já estava com 17 anos. Então eu tenho um tempo dentro do Evangelho, e dentro do Evangelho já passei por diversos tipos de perseguições, já fui colocado de joelho em um ciclo de oração, né? Eu, jovem lá, com idade de 18 anos por aí, eu preguei sobre os filhos de Eli e não sabia que os filhos daquele dirigente daquela igreja bebiam, usavam droga, e estava um no contrabaixo e o outro na bateria. E eu preguei sobre os filhos de Eli, o pastor não estava presente, e no outro ciclo de oração, na outra semana, ele me chamou na frente, eu fui, ajoelhei, ele colocou a mão sobre meu ombro, a outra segurando o microfone, e ele aqui começou a dizer: esse jovem aqui é idolatrado, todo mundo idolatra esse jovem, mas aqui é pura capa. E aí ele desfigurou um bocado de acusações contra mim. E, irmãos, eu saí dentro daquela igreja, eu não enxerguei o teto, eu não vi mais os irmãos, eu não enxerguei o chão da igreja. Eu saí como você dá uma pancada na cabeça de um cachorro e ele sai tonto, cambaleando. Saiu eu dali dentro daquele culto. Para a glória de Deus, Deus teve um cuidado especial comigo. Eu não desviei da fé, graças a Deus. Mas aquele jovem de oração, ler Bíblia, eu fiquei mais de semanas um pouco atordoado, né, com o que aconteceu. Continuei indo para o culto, congregando. Esse pastor, infelizmente, né, com o tempo os escândalos veio, tiraram a congregação dele. Ele foi trabalhar na prefeitura, concursado, teve que sair, foi para São Paulo, teve que vender o que tinha para tirar filho da cadeia. Foi envergonhado, né, infelizmente. Né, a defensora dos filhos errados era a esposa dele. Infelizmente ele foi uma vítima e agiu, né, por causa dela, com fúria contra mim. E já passei por diversas outras ações. Tem um presbítero que morreu de câncer de próstata aqui em Ilhéus. O cara era vice na congregação e ele não gostava de mim, ele me perseguia terrivelmente, né? Quando entrou o sargento para tomar conta da congregação, ele ficou vice do sargento, e ele fazia todos os meios para poder fazer com que aquele presbítero sargento, que também faleceu aqui em Ilhéus, vítima do Covid-19, me perseguisse. Ele, a família dele detestava, a filha me odiava, né? Felizmente ela foi aí vitimada com um tiro e faleceu, né? Chegando do culto em casa, né? Eu fui no velório dela. No início ela também me odiava, não gostava de mim, mas depois virou minha amiga e tudo, e a gente passa por esse tipo de situação. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E uma coisa que nós temos que ter na nossa vida é estrutura emocional para suportarmos perseguições, suportarmos calúnias, mentiras. Eu só devo me entristecer, na realidade, de buscar me consertar, se o que dizem é verdade.
Se me disserem que eu sou adúltero e eu tenho um amante, aí eu tenho que me consertar, eu não tenho que achar ruim, né? Eu tenho que me consertar. Se sou servo de Deus e tenho Cristo na minha vida e, né, e quero me consertar. Se disserem que eu sou ladrão e realmente eu roubei, né? Então, mas se mentirem contra mim, né? Jesus está dizendo, por causa do Evangelho, né? Por causa do que eu prego, por causa da minha maneira de me portar dentro do Evangelho, isso bole com alguém, a pessoa fica furioso contra mim e ele usa meios de me atingir. Jesus está dizendo que é para mim me alegrar. O versículo 12 do capítulo 5 de Mateus, ele está dizendo: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Já vi, gente, vários perseguidores, né? Eu fui vizinho de alguém que ficou com raiva de mim. Dentro de uns 2 meses ele tinha sumido. Quando apareceu foi com câncer na garganta, com pouco tempo morreu. Eu não estou dizendo que Deus matou ele por causa de mim, não, que eu não sou ninguém. Deus não é assassino particular de ninguém. Cada um colhe o que planta, né? E plantou o mal, vai colher o mal, independente de quem seja. Deus está aqui para garantir o cumprimento da sua palavra e não palavras de homens. Mas desde quando o homem se portar aqui dentro, mesmo reconhecendo as suas falhas, Deus o defende. Então nós temos que ter estrutura emocional. Em Marcos capítulo 16, o versículo de número 18, né, Jesus diz isso aqui, ó: pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, né? Imporão as mãos sobre os enfermos. Então Jesus está falando de poder, autoridade que ele dá através do seu Espírito Santo. Mas o importante é quando ele fala pegarão nas serpentes, né? Tem outra palavra que fala sobre escorpiões, e o veneno de serpente e veneno de escorpião, né? Eles podem matar, mas eles causam inchaço, febre, né? Alucinações. E quando eu e você é vítima de uma falsidade, e que eu e você não tem o antídoto espiritual, as nossas emoções não foi trabalhada pelo Espírito Santo, no nosso ser não foi trabalhado com a palavra, que é a espada de 2 gumes, penetra ao fundo do nosso ser, a gente também sente essas alucinações na fé, a gente também fica perturbado, a gente também quer desistir, a gente também quer agir com as próprias mãos, quer tomar rédea, né? A Bíblia não está me proibindo irar, a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, né? Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, quando eu não estou com as minhas emoções trabalhadas, eu fico perturbado, porque o veneno maligno da falsidade, do engano, da mentira, quando eu sou vítima dele, quando eu sou picado, porque esses animais, por exemplo, o escorpião, ele se esconde, ele gosta de ambientes onde eles ficam escondidos, e quando você percebe, você recebeu a picada, né? Uma situação aí que você não espera de onde vem, da onde menos você espera, recebe uma traição, né? Você é vítima de uma falsidade, alguém mente, inventa algo absurdo com seu nome, e aí você, não tendo não é emocionalmente preparado, fica perturbado. Mas Jesus está dizendo que Jesus está dizendo que eu devo me alegrar quando alguém mentir, me perseguir, e mentindo disser todo o mal, não é olha o que ele está dizendo, todo o mal contra a minha pessoa, a sua pessoa. Você que vai assistir esse vídeo. Ele diz: exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer, que os homens de Deus na Bíblia, todos eles foram perseguidos. Perseguiram Elias, né? O Acabe chega a dizer para
para Elias, né? Tu és o perturbador de Israel, né? Ele tinha Elias como perturbador de Israel, porque os falsos profetas comiam na mesa de Jezabel, não desagradava de Jezabel, confirmava tudo que ela fazia de errado, por causa de pão, por causa de regalias. Mas Elias não, Elias era homem de Deus e por causa disso foi perseguido. E quando ele tem uma das maiores batalhas de prova de fé que eu posso ver na Bíblia, que é no Monte Carmelo, quando é desafiado os 850 profetas de Baal, e que Elias ora e cai fogo do céu, ali era para todo Israel se converter, era para Jezabel ficar sem palavra, ela fica muito mais furiosa, e aí decreta ali a morte de Elias. Elias foge daquela mulher quando Deus levanta Eliseu. Então todos os homens de Deus na Bíblia foram perseguidos. Jeremias, né? Jeremias, Micaías, né? Que é a passagem bíblica de Primeiros Reis, né? 22, né? Primeiros Reis 22, quando o versículo 7 e 8, quando Josafá vai visitar o rei Acabe, né? E então o rei de Israel, ele propõe ir à guerra, né? Aqui, ó. Então Acabe faz aliança com Josafá. E tiveram que há 3 anos não havendo guerra entre a Síria e Israel, né? No versículo 1, porém no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel, foi para lá. Chegando lá, né, Acabe aí tem uma proposta de chamar Josafá para ir à guerra, mas Josafá, homem de Deus, quer consultar o Senhor. É quando vê os profetas, né, ali profetizando, dizendo que subisse, que o Senhor já tinha entregado, né, ali os inimigos nas mãos de Israel, na mão de Josafá e de Acabe, né, os inimigos ali da Síria. Então, Josafá, percebendo que tem algo errado, ele diz: não tem aí não há alguém, no versículo 7, né, um profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Aí o que é que responde Acabe? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Inlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Olha o que o rei fala: eu aborreço ele, eu não gosto dele. Por quê? Só profetiza o mal contra mim. O cara nunca diz nada de bom, o cara só vê erro em mim, o cara só vem profetizar coisa ruim contra mim, enquanto todos os profetas estão profetizando, estão me elogiando. Olha, irmãos, homem de Deus, ele não pode gostar de elogios, tá certo? Se você está sendo paparicado, acariciado e ninguém diz um ai contra a sua pessoa, cuidado, me perdoe, você é falso profeta. Porque se você é profeta de Deus, primeiro você desagrada a si próprio. Todos os homens de Deus não queriam fazer a vontade de Deus, começando por Moisés, não quis. Deus disse: eu te chamei, mostra o poder. Manda Moisés enfiar a mão dentro do peito, tirar, sai leprosa. Manda enfiar de novo, tirar, sai sã. Manda jogar a vara no chão. E Moisés reluta a não fazer a vontade de Deus. Quando Deus chama Jeremias, diz: eu sou uma criança. Deus diz: não diga isso, que tu és uma criança. Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi para ser profeta. Então eles não foram. Jonas não queria fazer. E todos os homens de Deus que Deus chamou, eles se sentiram incapazes de fazer a vontade de Deus. Então eles já começaram a pisar por cima do seu próprio eu para fazer a vontade de Deus, a desagradar a si próprio para agradar a Deus. E quando você ora e busca a Deus, você vai desagradar todo aquele que não quer obedecer a Deus. No caso de Acabe, que era um rei profano, é óbvio que Micaías não ia agradá-lo, né? Então ele manda trancar Micaías a pão e água.
São assim que eles fazem, eles perseguem quem serve a Deus. Deixa ele aí, ele quer ser o bom, né? Ele não disse, então vamos deixar de lado, né? Não é assim que fazem. Mas eu quero dizer para você que quem Deus escolheu, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Eu prefiro estar com Deus do que estar com o mundo. O mundo pode me oferecer todas as riquezas, toda a glória dele. Mas como Jesus disse a Satanás, né, no momento que ele ofereceu toda a glória deste mundo para Jesus, e disse, se prostrado me adorares, Jesus, né, te darei tudo isso. Jesus vai te Satanás, né, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestará culto. Nós devemos, independente de dificuldade ou não, ser fiel a Deus até o fim. Mesmo não gostando da nossa cara. Você quer ver um outro também que Deus preparou ele para poder suportar o que ele ia enfrentar pela frente? Ezequiel. Ezequiel, aqui no capítulo de número 3, né? Diz assim a palavra do nosso Deus. A partir do versículo 4, e disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. Olha o que Deus está dizendo. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos. Deus está dizendo que não estava mandando Ezequiel para um povo de língua estranha, né, para países estrangeiros. E se Deus enviasse, como enviou Jonas, eles iriam se arrepender, como Nínive se arrependeu, né? Mas Deus está dizendo, eu estou mandando você para o meu povo, a casa de Israel que estava rebelde, né? Mas, ao versículo 7, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Aí Deus vai falar para Ezequiel, eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temais, pois, nem te assombreis com seu rosto, porque causa rebelde são. Deus está dizendo para Ezequiel que fez o rosto dele sisudo mesmo, duro, firme, contra a raça ruim, que não queria se curvar a Deus, que estava adorando aos ídolos, que estava se prostituindo. Deus diz, já fiz o teu rosto duro contra o rosto deles, né? Mais duro do que o deles, não é para você ter medo deles. Não tenha medo, vá lá e fale as minhas palavras, porque não é questão de eles não quererem lhe ouvir, eles não querem me ouvir, Ezequiel. Era Deus que eles não queriam ouvir. E nesses últimos tempos, irmãos, até as pessoas não querem ouvir Deus. As pessoas não querem ouvir Jesus, as pessoas querem engano, mentira. É uma história que Deus é amor, Hebreus fala que Deus é amor, né? Ele ama, ele corrige todo aquele que ele ama e recebe por filho, ou seja, o amor de Deus é correção. Ou você acha que eu sou santinho e estou pronto para ouvir os meus erros diante de Deus? Vai ter coisa que Deus vai falar, tem erro na minha vida que eu não sei. Eu acho que é uma boa qualidade. E a palavra vai me revelar. E às vezes essa má qualidade eu amo. Eu não quero ser corrigido, trabalhado nessa área, então eu vou resistir. Isso é ser duro diante de Deus. É rejeitar, ter comichões nos ouvidos para não ouvir a verdade. Então, meu querido, todo aquele que prega a verdade, que preza e quer seguir a Cristo com sinceridade, vai desagradar a muitos. Vai desagradar a vários. Vai desagradar a todos aqueles que não quer, só quer ser religioso. Então, meu conselho, ore, peça ao Senhor para trabalhar o teu sentimental, para trabalhar o teu emocional,
Porque se você só quer ter elogios, seja falso seu profeta. Se você quer ser profeta verdadeiro do Senhor, profeta quer dizer porta-voz de Deus, aquele que porta as palavras verdadeiras de Cristo, sem mentira, sem enganação, você vai ser perseguido, e não é por gente estranha não, pelo povo que se diz de Deus. É por isso que você vai ser perseguido. Então você precisa se alegrar com essas perseguições, com essas, vamos dizer assim, pedradas, né? Lembra que só árvore com fruto que leva pedrada, sem fruto não leva pedrada, mas as árvores que têm fruto, ela leva sim pedradas. Então, eu e você precisamos compreender e entender isso. Jesus já te capacitou e me incapacitou para pegarmos em serpentes e escorpiões. E se ele nos picar, o seu veneno não fazer efeito em nossas vidas. Não ser capaz de nos perturbar ao ponto de abandonarmos a fé, de não querermos mais pregar, não querermos mais dizermos as verdades bíblicas, ou até mesmo de não querermos congregarmos. Né? Tem muita gente aí desviada por causa disso. Né? Ele começou na fé, ele orava, buscava Deus e foi pregar sobre alguns assuntos. Aí a liderança lá o assassinou espiritualmente, humilhou na frente dos outros. Eu nunca vi isso na minha vida. Né? Você lê o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, né? Mais os 23 livros, né? Dentro dele tem 13 das cartas paulinas, e ninguém foi mais perseguido depois de Cristo como o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo, ele era perseguido, e não era só por Roma. Ele fala dos falsos cristãos que perseguia, que pregavam o evangelho para que aumentasse a prisão de Paulo. Ou seja, quando os judeus e os romanos percebiam que o evangelho estava difundindo, estava se espalhando, acreditava que a culpa era de Paulo, e aumentava os dias de prisão em Paulo, né? E esses cristãos, acreditando que estava fazendo mal a Paulo, pregavam o evangelho. Paulo vai dizer, né, que não importava se fosse por inveja, né, ou por perseguição, o que importava era que o evangelho estava sendo pregado. E eu quero dizer para você que a coisa vai ficar pior. Tá certo? Nós devemos escolher sermos fiéis a Deus e não agradar a homens. Porque toda a palavra do Senhor, todo o evangelho do Senhor, ele chegou até aqui por causa de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. O salvador desse corpo, desta igreja, é Cristo. Então, não podemos desagradar a Cristo. E por amor de Cristo, devemos nos alegrarmos com perseguições, com injúrias, com calúnias, com qualquer tipo de aborrecimento. Veja que Lucas 6:22 diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome, né, como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Foi assim que foram feitos os profetas. Eles foram perseguidos, mortos, calados, né? Ó, João teve a cabeça degolada. Por quê? Falou do adultério, né? Do rei Herodes, né? Com sua cunhada. Herodias não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele. Mas ele tinha caso com ela. E João perdeu a cabeça, né? Mas não deixou de falar a verdade. Então, eu quero trazer uma palavra, a minha palavra para você que vai assistir esse vídeo é essa: se alegre com as injúrias, se alegre com as perseguições. Mas se você disser para mim, irmão, é difícil, você não sabe, eu sei porque eu já passei. Fui
humilhado, irmão. Eu era, às vezes, o dirigente da igreja a qual fui vice dele, após o outro presbítero não saiu, eu era cooperador, mas era vice da congregação, porque a igreja não tinha diácono e não tinha presbítero, o único que tinha saiu, né? E eu fiquei vice desse sargento, o qual o Senhor levou, e ele fazia questão de desfazer de mim na frente de todo mundo, né? Teve uma época que eu saí do púlpito e fiquei na portaria, porque eu era cooperador, e ele desfazia de mim, e eu aí, o que que eu fazia? Ia para a portaria, ficava na portaria, saía lá do púlpito, né? E ele aí aproveitava, ficava mais zangado ainda, às vezes ele desfazia de mim para identificar que realmente era ele e citava meu nome. E nunca abandonei a fé por causa disso. Hoje, devido ao trabalho, devido às dificuldades, eu tenho dificuldade de cultuar como eu gostaria. Escola bíblica dominical, como eu gostaria, eu nunca deixei de estar faltando. Mas hoje, né, eu trabalho na feira, a dificuldade às vezes aperta, a gente falta. Mas deixar de ir para o culto por perseguição, nunca deixei. Entendeu? Como eu disse no início do vídeo, já fui colocado de joelhos, tá certo? Tem um círculo de oração. Deus falou comigo que aquele pastor ia me pedir perdão, realmente pediu perdão. Né? Ele pediu perdão na subida do monte que a gente foi orar, ele pediu perdão. Né? Eu não desviei porque quando eu estava lá em Porto Seguro tem um lugar que tem uma plantação de seringueira, no bairro Fontana 1. E eu sempre ia para lá para ler a Bíblia, e nesse dia eu não consegui ler a Bíblia, eu deitei com a cabeça sobre a Bíblia e tive um sonho. Um ser descia do céu, me media, botava de pé, me media dos pés à cabeça e dizia-me que eu estava bem na presença de Deus e sumia. Novamente subia. E eu fui num ciclo de oração, isso para quem quer, né, em revelação, em profecia, eu fui para o ciclo de oração no Baianão, lá em Porto Seguro, um bairro. No ciclo de oração, numa igreja, era tarde o ciclo de oração, acho que é Casa da Bênção, o nome da igreja. E lá as palavras desse sonho foi dita por um evangelista que profetizou sobre a minha vida e que disse que ele ia me pedir perdão. Né? As mesmas palavras foi dita do sonho, e realmente quando nós subimos ao monte, um tempo depois, ele nunca tinha subido no monte, não gostava, fez amizade comigo porque eu tive um sonho, eu vi a mulher dele escrevendo com a caneta Bic, dessa daqui, numa folha de caderno, escrevendo as palavras que eu estava pregando, né, sobre os filhos de Eli, numa folha de caderno, né, debaixo da mesa do ciclo de oração, na perna dela, ela escrevia com uma caneta dessa. E quando eu fui até ele, que eu contei para ele, eu cheguei até ele e falei: o Senhor disse que tudo Deus lhe revela, né? Mas o que o Senhor fez comigo não foi revelação de Deus, foi a sua mulher que escreveu com a caneta Bic, né? E ele baixou a cabeça, ficou quieto. Que outra conversa estranha também, desse livro que diz que Deus tudo revela a ele, é história, irmão. Nem tudo Deus revela, não é assim, tá certo? A maioria das coisas mais é falácia, tá certo? E ninguém é perfeito, nós somos pecadores. A própria Bíblia diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, né? O apóstolo João, escrevendo, né? Ele escreve 3 epístolas, e em uma delas ele fala isso: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Porque todos nós somos pecadores, todos nós ofendemos alguém, todos nós somos ofendidos. Então, nós temos que estar preocupados não é com a falsidade dos outros, em nos atingir. Nós temos que estar preocupados em não ser falso com ninguém. Hoje eu não ando preocupado com negócio de falsidade, não sei o que, língua grande, eu não vejo um cara de bobo, que não entende que a luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades, assim diz a Bíblia. Eu não tenho que estar preocupado com irmão falso, com irmão não sei o que, eu tenho que estar preocupado é não ser falso. Eu sou falso porque eu vou dar conta dos meus pecados. A Bíblia diz isso. Lê Romanos 14. Né? Lê lá Romanos 14, fala sobre aceitar o outro que é fraco, sobre julgar, fala que todos nós iremos comparecer, né, perante o tribunal de Cristo e vamos dar conta dos nossos próprios pecados. Então eu vou dar conta se eu sou falso, se eu sou língua grande, né? Nós pregamos de maneira bíblica, generalizada, sem apontar os outros, para nos santificarmos. A Bíblia manda exortarmos uns aos outros. Mas ficar preocupado individualmente, se aquele irmão é verdadeiro ou se é falso, é com ele Deus. Agora eu tenho que preocupado se eu não sou assim. Se eu sou sincero,
se eu sou honesto e se eu busco ter uma vida santa com Deus. Né? É isso que eu tenho que estar preocupado. E se eu tiver alguma coisa contra o irmão, ser homem para falar para aquela pessoa. Que é assim que Jesus disse: se o irmão pecar contra mim, eu tenho que ir em particular com ele e conversar com ele. Se ele não me der ouvido, eu levo 2 ou 3 testemunhas. Se ele não der ouvido, eu levo à igreja. Foi isso que Jesus ensinou. Então, meu querido, se você não quer ser perseguido neste mundo, se misture com ele. Tá certo? Mas eu quero lhe lembrar que Tiago, no capítulo 4, né, ele diz que quem torna-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É Tiago 4,4. Tá certo? Mas se você quer ser amigo de Deus, seja inimigo do mundo e se prepare para ser perseguido pelo mundo. Mas Jesus disse: o mundo perseguiu a mim, perseguirá a vós. Mas ele disse uma palavra muito linda, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu, eu e você também vai vencer. Que Deus em Cristo abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like lá. Se você quiser fazer algum comentário de crítica ou não, sinta-se à vontade. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.